Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Você está aqui no Domingão do Carlão, esse programa que eu sei, né? Você levanta cedinho todo domingo para assistir aqui pelas lentes do Canal do Boi. Muito obrigado pela sua audiência. E daqui a pouquinho também você vai poder ver em todas as nossas redes sociais. E olha, você sabe que o Domingão do Carlão é um xodó, meu, e a gente gosta de boas histórias e de trazer sempre bons personagens, e eu diria mais do que personagens, trazer boas pessoas e trazer grandes seres humanos para falar um pouquinho da experiência. E é o caso total aqui hoje, aqui do meu lado, o meu querido amigo Zé Aparecido Mendes Santos, que, olha, tem uma história dentro da raça Nelore, dentro do agronegócio, e nós vamos conversar com ele agora, a partir de agora, sobre tudo isso. Ô Zé, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito, sua gentileza de estar aqui conosco hoje, viu? Sei da sua agenda, muito obrigado. Ô Carlão, um prazer estar com você no programa do Domingão do Carlão, aí no Canal do Boi, esse canal que desde 1999, o primeiro leilão realizado em Minas Gerais foi através de uma parceria nossa com o Canal do Boi. Então estou muito feliz aqui de estar falando para esse programa importantíssimo na grade do Canal do Boi. Maravilha, gente. Ó, para situar vocês aqui, ó, o Zé Aparecido durante 37, 38 anos trabalhou na Colonial, entrou lá menino e saiu diretor. E hoje ele está num desafio novo, que é entrou na política e virou prefeito lá da cidade de Jaraúba, que é uma das cidades mais importantes aí de Minas Gerais. A gente vai falar de tudo isso, mas viu, ô Zé, aqui no nosso programa a gente sempre diz o seguinte: ninguém nasce prefeito, nem diretor de nada, e todo mundo tem uma história. E eu queria começar falando dessa história. Falando, sabe daquela história, do que você aprendeu com seus pais, com a sua mãe, eu sabia dos avós, dos puxão de orelha, os valores que eles te ensinaram. Vamos falar disso. Com certeza, Carlão, minha vida foi na roça. Nasci na roça, vivi na roça, morei com os meus avós, fui estudar na cidade através dos meus avós, e isso me ensinou muito na vida. E ensinei a trabalhar. Eu com 11 anos de idade estava trabalhando, né? Era cobrador da loja da minha avó, né? Na cidade de Taiobeiras, lá no norte de Minas. Depois eu fui feirante, fui engraxate na rua, feirante, entregador de coxinha, né? Ou seja, a minha vida foi sempre assim, tinha uma barraca na feira, então o trabalho meu foi desde cedo, nessa lida, que a gente sempre, as pessoas para crescer na vida precisam trabalhar. Rapaz, a sua avó, né? Você falou na loja da sua avó. Então a sua avó. Loja Mendes. A sua avó não dava moleza, não. Você falou assim: quer ter o seu dinheirinho, vai trabalhar, não é isso? Primeiro, estudar. De manhã, estudar de 7 horas até as 11, voltava, pegava a boia rapidamente e depois ia trabalhar. A tarde toda trabalhando, fazendo cobrança na rua, né? Ou seja, minha vida foi trabalhando. Coisa boa, né, rapaz? Hoje. Por isso que eu gosto desse programa aqui, que eu posso dar exemplos. Eu acho que um exemplo vale muito mais do que 1000 discursos, né? E esse negócio do exemplo, eu também comecei a trabalhar cedo, trabalhei na roça ajudando meu pai, tenho calo na mão até hoje, e isso é uma coisa que me enche de orgulho. Eu falo que meu currículo maior que eu gosto de falar é que eu fui boia fria, viu? Então eu adoro esse currículo. Eu com 9 anos de idade, eu plantei uma rocinha de feijão com 1 hectare. Então minha vida foi sempre trabalho. Show de bola. Agora, você, me conta um pouquinho, você estudou até que série? Como você era um aluno aplicado ou você era um aluno que gostava de estudar pelo no múltiplo, você gostava mais de trabalhar, de ir para a roça, de vender? O que você gostava de fazer? Esses meninos de roça, normalmente não gostam muito de estudar, não. Por isso que eu pergunto. Mas eu sempre gostei de trabalhar na roça, tirar leite com meus pais. Meu pai era pequeno produtor rural, meu avô produtor rural. Então tinha ali umas 10 vaquinhas para tirar leite, eu tirava de 1, de 2, 3. Ou seja, eu aprendi a gostar da roça. E minha vida foi sempre voltada para o campo. Eu, depois que eu fui morar na cidade, né, aos 8 anos, na roça não tinha como estudar. Eu fui para Taiobeiras para estudar, morar na casa dos meus avós, como já disse. E lá eu estudei e trabalhava. E depois eu fui para a escola agrícola, Escola Agrotécnica Federal de Salinas. Né? Salinas não é o lugar aqui, é isso que eu ia falar, ué. Até das melhores cachaças do Brasil. Então, a gente tem orgulho de ser salinense, de ser santa cruzense, porque eu morava num distrito de Santa Cruz, né? Então, e lá eu fui para a Escola Agrotécnica Federal de Salinas. E você aprendeu a fazer cachaça lá na agrotécnica ou não?
Ou aprendeu a fazer ou degustar? Como é que é isso? Degustar, porque eu sou cachaceiro. A cachaçinha é boa demais, eu adoro cachaça. A cachaça genuinamente é brasileira, né? Então a gente... E, Carlão, eu fui para a escola agrotécnica, fiz o curso técnico em agropecuária. E antes de concluir o meu curso, no segundo ano, eu consegui um estágio na Colonial, né? Lá em 1982. E aí, quando eu fiz estágio lá, era para ficar 15 dias de estágio. Naquela época tinha 2 meses e meio de férias. Eu fiquei os 2 meses e meio trabalhando na Colonial, no estágio. E gostando? E gostando. Aí fui chamado para trabalhar antes de terminar meu curso. Ao que eu terminei o terceiro ano, comecei na Colonial dia 10 de janeiro de 1983 e saí agora, dia 21 de dezembro de 2020, para poder participar de um projeto importantíssimo, que é reconstruir a cidade que eu adotei por 40 anos, que é Janaúba. Maravilha. Agora, esse capítulo da Colonial, eu queria me estender um pouquinho mais nesse capítulo, porque a Colonial é vamos dizer assim, é uma entidade, é uma instituição do agronegócio brasileiro. E eu acho que ela também tem, vamos dizer assim, a veia do empreendedor, do empreendedorismo do seu fundador. E eu me lembro bem que uma vez, eu já visitei lá, e uma vez visitando o seu escritório, eu vi uma plaquinha lá assim, escrito assim, ó, quem não cuida, quem manda e descuida. Não se fará coisa alguma. Pois é. Eu carrego até para a prefeitura. Todos os nossos gabinetes lá tem manda e descuida, não se fará coisa alguma. A gente tem que mandar, mas tem que acompanhar. A gente tem que fiscalizar para poder as coisas acontecerem. Rapaz, e aí eu queria aproveitar esse gancho para dizer, eu queria que você se você puder lembrar, porque eu imagino, você entrou lá como estagiário, quando foi que você conheceu o Dr. Gabriel? Demorou muito tempo para ele aparecer na sua frente lá? Como é que foi esses primeiros dias? Me conte. Olha, quando eu fui fazer estágio, não. Porque eu fiz numa fazenda que ficava em Jaíba, né, a fazenda Lagoa Verde. Mas quando eu voltei para trabalhar, já em 10 de janeiro de 1984, já no primeiro mês, eu já conheci o Dr. Gabriel. Eu tive a honra de poder conhecer a pessoa que foi o transformador da minha vida. Então, a minha vida, tanto ela do ponto de vista produtor rural, que eu sou, eu construí, e como pessoa, eu construí pela experiência vivida na Colonial, com essa família colonial. Então, foi lá que eu aprimorei os meus valores dos meus pais, dos meus avós, onde eu aprendi muito, e lá que eu me dediquei a isso que eu acho que é fundamental na vida da gente, é ter uma formação cidadã, a gente poder contribuir para o desenvolvimento da gente e das nossas famílias, das pessoas. Então, fico muito feliz de, desde o início, conhecer o Dr. Gabriel e fazer parte dessa escola. A Colonial é uma escola que transformou o Nelore brasileiro, voltando o trabalho para a produtividade, para resultados. E eu tenho orgulho, desde 1985, via Exposebu, ou seja, 37 anos, né? A primeira vez que eu pisei aqui em Uberaba foi em 1985. Você sabe que eu venho aqui desde 1986, um ano depois, mas nunca mais faltei, eu venho todos os anos. Todos os anos, e anos atrás nós ajudamos a fundar essa exposição, que é a Expogenética, né? Os primeiros leilões aqui, os 2 leilões, foi o leilão nosso, né? Aqui na Expogenética. A gente tem a satisfação de estar aqui hoje como prefeito da cidade, mas também como produtor rural, que na realidade eu estou prefeito. Eu sou produtor rural, eu gosto da roça. Pois é, e aí, para a gente falar um pouco mais sobre esse negócio da roça, da Colonial, e eu acho que isso, você já saiu de lá, mas eu garanto para você que os valores continuam os mesmos, e eu sou testemunho, não vou falar da Colonial, porque eu não vi isso na Colonial, porque eu não tive a oportunidade de ver, mas seguramente tem lá. Mas eu vi lá na Calciolândia, que é a empresa do grupo, e eu me lembro a Tiracolo, o Jordani, ele tinha um documento mais grosso do que essa revista aqui, eu acho que era mais ou menos na linha dessa revista aqui, que era o planejamento estratégico da companhia. E eu fiquei admirado com aquilo, porque eu falei assim, na roça a gente não está acostumado com esse negócio de planejamento estratégico. E aí o Jordão falou, isso aqui é a nossa Bíblia, cara. Onde eu for, eu ando com isso. Eu queria que você me discorresse um pouquinho de como foi isso na Colonial, como é que é trabalhar com uma empresa fundada pelo Dr. Gabriel, com todo o histórico de Andrade Gutierrez, com todo o histórico que a gente sabe que existe. O Dr. Gabriel é um formador de equipe. E a experiência dele
nos ajuda muito, eu como pessoa, eu como produtor rural, eu como prefeito municipal hoje, pelo planejamento. Nada acontece na vida bem feito se não tiver planejamento. Então esse plano que você disse aí, que Jordânia, que aliás eu tenho a honra de ter sido padrinho de Jordânia como gerente de fazenda, cheguei lá na fazenda Calçolândia e fiquei 8 anos na Calçolândia para transformar de uma fazenda, que era uma fazenda familiar, transformar numa empresa que virou a Fazenda Calçolândia. Aquela logomarca foi eu, dos primeiros meses de administração lá, que eu criei a logomarca da Calçolândia. Você também cuidou de leite também? Também. Fomos lá para poder dar organizada na fazenda, quando estava passando uma parte familiar para a parte empresarial. E fiquei durante 8 anos na Calçolândia. E Jordânia, nos primeiros dias que eu chegava na fazenda, Jordânia tinha vindo da DHS trabalhar lá no almoxarifado da fazenda. Tá fazendo os custos lá da fazenda. E eu rastei Jordânia e o rapaz ia pro curral, o Jordânia ia atrás de mim. Falei, rapaz, tem jeito pro negócio. Aí levei, comecei a viajar com o Jordânia, virou hoje um dos principais diretores de agropecuária do nosso país hoje e dos maiores conhecedores de giro leiteiro, de galo leiteiro do país. Então, é uma satisfação muito grande poder isso. Então, o planejamento, ele é fundamental em tudo. E é isso que eu aprendi na Colonial. O PO que você fala, chama PO, chama Plano Operacional. Né? Então, desde quando eu cheguei na Colonial, eu já aprendi a fazer planejamento. Então, isso nós fomos fazendo, montando equipe. E nós montamos a equipe da Colonial, que hoje eu saí agora em 2020, e você vê que a Colonial continua da mesma forma. Né? Da mesma forma, andando e cada dia galopando. Por quê? Porque lá atrás a base foi muito bem feita. A base foi feita em cima de pilares fundamentais que o doutor Gabriel sempre nos trouxe. E isso passou por Flávio, seu filho, agora já está no seu neto Felipe. Ou seja, isso que a gente aprendeu ao longo da vida é aqui que eu levo para a minha vida toda. Vem cá, essa história, porque geralmente eu conheço esse negócio de gente que nasceu na roça por história minha, né? Uma história de vida de quem nasceu na roça, aí foi para a cidade, enfim, quando teve a oportunidade voltou para a roça e comprou uma terrinha. E eu queria saber de você, como é que foi esse a sua transformação em produtor rural? A realidade é o seguinte, eu sempre tive comigo, Carlão, que eu ia me preparar para sair da Colonial, e quando eu saísse da Colonial, eu ia ser produtor rural. Enquanto eu estive na Colonial, eu me dediquei exclusivamente à Colonial. Né? Mas eu me preparei ao longo dos últimos anos, desde o ano 2015 para cá, quando eu estava pensando já em sair da Colonial, para ter a minha propriedade, onde eu tenho lá a produção de banana, né? A produção de banana prata. Hoje nós mandamos banana para vários centros do país, né? E principalmente os principais mercados, que é o mercado de São Paulo, o mercado de Brasília, o mercado do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e além disso a criação de gado Nelore. Então a criação de gado Nelore comercial que eu tenho e também uma parte de gado PO alicerçado no trabalho da Colonial, é óbvio. Então as minhas primeiras matrizes é um trabalho voltado em cima do trabalho genético que a gente construiu, essa família do Dr. Gabriel construiu, a família Colonial construiu ao longo desses anos todos. Então esse é o trabalho meu na pecuária e também na parte de fruticultura irrigada. Deixa eu te falar, é isso que eu queria entender um pouquinho, porque a gente está falando o seguinte, quando a gente fala com criação de animais, é difícil não misturar o coração com o negócio. E aí você já falou em banana, em mercado do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu falei, opa, agora você falou em fruticultura irrigada. Já me vejo aqui diante de um empresário de um negócio. E como é que administra a paixão, por exemplo, pelo gado, pelo Nelore, aquele negócio gostoso de ver um animal seu ser bem-sucedido numa prova de ganho de peso, ser bem-sucedido, às vezes, numa pista. Como é que isso conversa com o empresário? Eu sou apaixonado com o Nelore, né? Sou apaixonado com o Nelore. E isso traz, desde o nascimento do bezerro, a coisa mais linda do mundo é ver um bezerro nascer. A maior alegria que eu tenho é de ver uma bezerrada nascer. Ou seja, isso que eu tinha na Colonial, como um servidor da Colonial, como um funcionário da Colonial, eu toco bem na minha propriedade rural, onde a gente cria, eu faço um rebanho de cria, onde tem matrizes comerciais cria, e também a produção de banana, cerca de 100 hectares de produção de banana prata. Ou seja, algo que a gente aprendeu a lidar com isso na roça. Então eu vivo
da área rural. A minha família, ela sempre viveu da área rural. Eu, os meus 5 filhos e minha esposa, toda a minha vida é regida pela área rural. Então, por isso que eu toco. Eu estou na prefeitura apenas de passagem. Agora, deixa eu falar, você falou 100 hectares de banana, eu tenho a impressão, eu não sou desse ramo, mas eu tenho a impressão que é um negócio grande. Como é que é administrar isso? O negócio é grande, produz aí 30 toneladas por hectare por ano. Né? Nós temos lá, para essas 100 hectares, cerca de 30 funcionários, 30 colaboradores que trabalham para produzir banana, na preparação dessa banana, na irrigação, a adubação dessa banana e depois na colheita dessa banana, na embalagem para poder vender para os principais mercados do Brasil. Quando você come uma banana lá em São Paulo, você pode ter certeza que tem alguma coisa da Fazenda Califórnia, que é a nossa produção rural lá em Janaúba, é a Fazenda Califórnia, que é a propriedade que a gente tem lá. Ou seja, é tudo com muito carinho, do mesmo jeito que nós fizemos na Colonial, é o que eu faço na Fazenda, com muito carinho, com muita dedicação, com muito comprometimento, valorizando os nossos colaboradores, onde eu tenho lá o meu irmão Cássio, que é o gerente da Fazenda, eu tenho meu filho. Né? Eu ia te perguntar pelo seu 5 filhos, deve ter algum que você já está mandando, descendo o sarrafo nele para ele trabalhar direito lá para você, né? Com certeza, fez direito, aliás, meus 3 filhos mais velhos, que eu tenho 2 agora mais novinhos, né? Eu tenho filho de 2 anos, Carlão, até uma filha de 34 anos. Mas então, 34, então você é capaz de você ter neto já também, ou não? Quase. Então, e os filhos eles estão, como é que chama? Eles estão sossegados aí, né, rapaz? Eles estão sossegados por enquanto. Eu tenho 2 filhas, né? Que todos eles formaram em Direito. O Rafael, que é um dos gerentes da Fazenda hoje, que trabalha junto com o Cássio, administrando a minha propriedade rural, que eu estou envolvido lá na prefeitura. Eles que tocam a propriedade rural. O Rafael está fazendo 30 anos e ele toca lá, fez direito, mas hoje está como se fosse um agrônomo lá, tocando as coisas, um administrador da área rural. E a gente começando o projeto PO também, espelhado no trabalho da Colonial, e o Rafa está lá preparando essa passagem de geração. Olha que coisa bacana. E as filhas, como é que chama? Natália e Letícia. Natália e Letícia, vem o Rafael, e agora os novinhos, o Bernardo com 7 anos e o Gabrielzinho. Gabrielzinho é a cara do Zé Aparecido, pequenininho, com 2 anos e meio. Ó, que beleza, hein? Você tá podendo, isso aí deve dar uma injeção de ânimo no sempre, você trabalhar bastante, hein? Com certeza, acho que família é tudo de bom, né? Família é a nossa base, a nossa sustentação é a família. Então eu vivo muito família, sou muito família e eu acho que isso tudo faz a gente prosperar na vida. Se você não tiver esse esteio, que é a família, você não consegue ter um sucesso na área empresarial, na área pessoal, você não consegue ter. E hoje, com a sua presença na política, eu falo assim, você é um exemplo de que as boas pessoas estão ligados ou se antenados com isso e decidiram fazer sua parte. Eu queria saber quando é que você decidiu, falou, eu vou trabalhar nesse assunto. E quem foi sua inspiração para isso? Como é que foi? A minha inspiração é familiar. Meu avô, Totó, Antônio Rodrigues da Costa, meu avô, ele era uma pessoa que da casa dele, quando eu comecei lá com 7 anos de idade, fui morar na cidade para estudar, eu morava na casa dos meus avós primeiro. E era uma casa cheia de política. O meu tio, ele foi vereador 6 mandatos em Salinas, representando o meu distrito de Santa Cruz de Sales, onde nasci, depois virou o primeiro prefeito da cidade, e a gente vai começando a gostar. Eu acho que política é a arte de a gente poder relacionar, de poder estar no meio das pessoas, de poder contribuir, de poder ajudar. E eu fui levando isso para mim. Aí depois vim para a Colonial, e na Colonial eu comecei a participar da política. Desde 1996 eu envolvi na política lá em Janaúba. Não como candidato, mas participando sempre das campanhas, né? Eu tive outro companheiro que foi diretor da Colonial, que eu sempre ajudei ele nessa parte política, e sempre participando, fazendo realizações. O Ivonei. O Ivonei, exatamente. Isso. E aí a gente sempre participou. Depois fui para o Sindicato Rural. Passei lá durante 15 anos no Sindicato Rural como presidente do Sindicato Rural de Janaúba. Depois como presidente da Associação de Sindicatos
de Produtores Rurais do Norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, 43 sindicatos. Então isso a gente começou a gostar, relacionar em Brasília, buscar recursos, defender a classe de produtores rurais perante os poderes públicos, né, tanto em Belo Horizonte, a capital do estado, quanto em Brasília, e o relacionamento com os políticos, eu comecei a gostar disso. E eu falei assim, quando eu estiver pendurando a chuteira na Colonial, eu vou me envolver com isso. Em 2016, eu entrei para isso, mas sempre entrei, Carlão, com o objetivo de não fazer aquela política pela politicagem, de fazer a coisa acontecer da forma que a boa política merece. Acho que não tem nem velha nem nova política. O que tem é a boa política, a política que entrega resultados, que faz as pessoas melhorarem, né? Que faz a cidade melhorar, que faz a cidade transformar. E essa política eu comecei, o primeiro teste meu em 2016, eu queria entrar, como entrei em 2020, sem ter nenhuma amarração do ponto de vista de politicagem, de apadrinhamento político, eu entrei com vontade pelo relacionamento que eu tinha com o presidente do sindicato, para poder dar a minha contribuição. O povo não entendeu naquele primeiro momento, eu fiquei mais 4 anos, me preparei, em 2020 ganhei a eleição, concorrendo com os principais caciques dos últimos 40 anos da política de Janaúba, com mais 7 concorrentes. E eu consegui ser prefeito com o voto do povo. Eu não tinha do meu lado nenhum político. Eu estava lá só pelo voto do povo. E é para esse povo que eu estou trabalhando. Agora nós acabamos uma pesquisa semana passada com 95% de aprovação do nosso governo, de uma equipe que nós montamos tecnicamente, sem a amarra política, sem tomar lá da cá, não tem só técnicos e pessoas qualificadas, competentes, para poder entregar os melhores resultados para o povo gurutubano e também para a nossa região. Janaúba é uma cidade de 80 mil habitantes, mas ela é referência, ela é líder da Serra Geral, onde tem 300 mil habitantes. Quem precisa de educação recorre a Janaúba, desses 15 municípios. Quem precisa de saúde, os 2 principais hospitais estão em Janaúba. Quem precisa de um comércio pujante, do comércio grande, encontra Janaúba. O frigorífico maior que atende lá, bate 750 cabeças dia, que você já teve lá, é de Janaúba, ou seja, lá hoje com uma energia fotovoltaica, hoje uma referência, hoje nacionalmente o município de Janaúba hoje, com mais de 100 projetos de plantas de energia fotovoltaica, de energia renovável, ou seja, é um trabalho que a gente está tocando lá e desenvolvendo na nossa cidade. Agora acabo de chegar hoje, né? Acabei de chegar de Brasília, onde estive ontem com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, discutindo os interesses da nossa região. A gente no Brasil, ultimamente, eu acho que a gente está muito distendido. Eu outro dia escutei uma conversa assim, a gente, mesmo quando a gente está aqui, nós dois do lado, parece que assim, a pessoa que aparentemente deveria estar te ouvindo, ela na verdade só está esperando a vez dela falar, não está ouvindo mais. Como é que você enxerga esse tema na política lá? Como é que é o seu relacionamento, por exemplo? A gente sabe que a vida do executivo não é fácil, quer dizer, o executivo depende do legislativo em boa medida. Como é que você tem procurado fazê-la? É a arte da conversa, diálogo. Política é conversa. Né? Como falei, de relacionamento. Eu, por exemplo, a Câmara de Vereadores lá, por exemplo, tem 15 vereadores. Eu apenas 2 foram eleitos do meu lado. Hoje eu tenho a maioria de 12. Né? Ou seja, mas foi no diálogo, mostrando resultados, mostrando para eles que aquilo que nós construirmos juntos vai fazer o bem para o povo gurutubano. Quem nasce em Janaúba é gurutubano, né? Então vai fazer o bem para o povo gurutubano. E foi assim, da mesma forma que eu faço em Brasília. Eu tenho uma ala, uma abertura de apoio político que está me ajudando a reconstruir a cidade de Janaúba, que foi arrasada nos últimos 30 anos, com uma abertura total. Um deputado federal com líder hoje no Congresso Nacional, líder da maioria, né, do presidente Bolsonaro hoje na Câmara Federal. Tem os 3 senadores de Minas Gerais, os 3 são parceiros da nossa administração, tanto o senador Rodrigo Pacheco como o senador Carlos Viana, que é candidato ao governo de Minas hoje, é um grande parceiro e contribui muito, e o senador Alexandre Silveira, antes também a Anastasia, era nosso parceiro, ou seja, é uma construção de pessoas que querem o bem, que querem fazer a transformação para melhor das pessoas. Ô Zé, deixa eu te falar, que tipo de prefeito que você é? Você é um prefeito mais fechado dentro do gabinete ou você é prefeito que anda na rua e que olha um buraco no meio da rua, liga para o secretário de obra e fala, tá, isso aqui precisa arrumar, já. Como é que é o seu estilo? Meu estilo é na rua. Meu estilo é onde as coisas acontecem. Não fico em gabinete, não. Só vou lá quando tem que chegar para assinar mesmo alguma coisa ou
atender a demanda da população, alguma audiência que tem, ou com os nossos secretários para alguma reunião. O restante, Carlão, é andando na roça, vendo onde a estrada está ruim, é nos hospitais, vendo o que o povo está precisando, é nos nossos postos de saúde, nas nossas escolas, nas nossas ruas, para pavimentar as nossas ruas, fazendo drenagem na nossa cidade, que é o maior problema que nós temos lá, que a cidade é muito plana, não tem para onde a água escoar, né? O maior problema em Janaúba é a drenagem, ou seja, a gente trabalha nesse sentido. É onde os problemas estão, e também lá em Brasília, onde está 75% do dinheiro público brasileiro, buscando recursos, para poder fazer a diferença para as pessoas. Pra você ter uma ideia, os últimos gestores de Janaúba entrava lá cerca de 1 milhão e 200 por ano. Nós conseguimos captar em 20 meses 65 milhões de reais para a cidade de Janaúba, só de emenda parlamentar, para fazer a diferença para a população. Rapaz, o povo lá tá contente. Tô achando que você é certeza que você vai ter que ficar mais um pouco lá. Eu tô achando, viu, rapaz? Quanto tempo você tem nesse mandato? A eleição de prefeito ainda não é agora, é daqui mais alguns anos. Faz 2 anos e 4 meses, né? Estou com 20 meses de Quer dizer mandato. que você fez tudo isso em 20 meses de mandato? Em 20 meses de mandato, nós já fizemos uma diferença para as pessoas. Transformar a nossa saúde, que o nosso hospital regional hoje, que atende a demanda de 300 mil habitantes, transformando a saúde da cidade, reformando lá 7 postos de saúde, que tinha mais de 30 anos, não reformava, entregando novinho para a população, estruturando a nossa rede de saúde para atender a demanda da população. Pegamos a cidade, onde tem um déficit muito grande de pavimentação. Nós já entregamos 51 ruas pavimentadas nesses 20 meses de mandato. Ou seja, entregamos lá quase 28 ônibus para atender a demanda escolar das nossas escolas. Estamos na 7ª escola sendo reformada nesse período, ou seja, é muito trabalho, muita dedicação, mas o principal é que a população, eu tenho certeza que está entendendo o nosso recado. É fazer o bem para as pessoas e crescendo a nossa cidade, simplificando a prefeitura, a gestão, para poder atrair investimentos, para poder fazer com que as pessoas vão para lá, para aplicar o seu recurso lá, atraindo investidores e investimentos, ou seja, esse é o trabalho. É liberdade econômica para poder fazer as coisas avançarem, esse é o trabalho nosso. Maravilha, ó. O que está dando mais trabalho para você? Administrar a zona urbana, a cidade ou a zona rural? O que toma mais seu tempo? Eu acho que a administração tem que gostar. Então não tem dificuldade nenhuma de administrar. O pior que existe na administração é a burocracia. É como se estivesse empurrando um ônibus na subida, né? As coisas não acontecem, não na sua administração, mas ao longo do processo. Do ponto de vista estadual, o processo federal, ou seja, as leis amarram muito as coisas acontecerem de fato para a população. Então, o que mais atrapalha é isso. Do ponto de vista de administrar, de montar equipe, de fazer acontecer, eu não sinto nenhuma dificuldade. Tanto na área urbana quanto na área rural. Já reformamos e melhoramos mais de 2.000 quilômetros de estradas. Peguei a cidade com 2 patrol velhas. Tinha mais de 20 anos. Eu tenho hoje 5, 3,0 quilômetros. Né? A gente entreguei 76 veículos novos. Tinha 2 ambulâncias que estavam 410 mil quilômetros. Hoje nós temos 6 ambulâncias 0 quilômetros, inclusive uma UTI móvel, né, que a gente adquiriu no nosso mandato. Ou seja, o trabalho nosso é fazer as coisas acontecer. Do mesmo jeito que eu trabalhei na Colonial esses anos todos, mais de 37 anos, construindo um novo ambiente para a Colonial se projetar nacionalmente, a mesma coisa nós fizemos no Sindicato Rural, sendo referência o nosso sindicato para todo o estado e para o país. E a nossa exposição transformando as principais exposições agropecuárias do país. É isso que eu estou fazendo na prefeitura. Gestão, administração, com equipe. Porque sozinho ninguém faz nada. Tem que montar equipe para poder as coisas acontecerem. Isso só. Maravilha. Querido, ó, super obrigado pela sua gentileza. Olha, essa aqui foi uma das entrevistas top de linha aqui. Aqui só dá prateleira de cima e você está na prateleira de cima. Obrigado, viu, Zé Aparecido? Ô, Carlão, um prazer estar no seu programa. É um prazer estar com você. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, né? E a gente se sente muito feliz de poder falar com o seu programa, né? O Domingão do Carlão e os amigos do Canal do Boi, que a gente tem um carinho muito grande. Um abração para o Florencio, né, Florencio? Nós já lutamos demais, né, Florencio, juntos. Nós já comemos uma carninha lá, a gente já sofreu muito. Eu lembro de Florencio chegando na Colonial, sabe de quê? De Uno. Uninho, lembra, Florencio? O Claudão, o Cláudio Godoy, sua família. Então, o carinho que a gente tem com o setor rural é muito grande, em especial com o Canal do Boi e com você, Carlão, que representa muito bem o setor rural.
Maravilha, é isso aí, gente. Então é isso, gente. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu quero agradecer. Para você que vai acompanhar a gente nas redes sociais e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, faz tudo o que precisa fazer. Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê domingo que vem, aqui mesmo, no nosso Domingão do Carlão. Valeu, gente. Fui!